Um programa para saciarmos nossa curiosidade. Parto humanizado. Eu mesmo sou um curioso neste assunto, queria saber há muito tempo. Rafaela estava sempre conversando comigo que viria aqui ao programa. Então vamos lá. O parto humanizado do qual estamos falando hoje aqui, vocês são duas especialistas no assunto, me digam, é seguro? Onde ele pode ser feito, para tirarmos agora dúvidas, para esclarecermos agora mães, pais, futuros papais, futuras mamães, nos deem aí o caminho. Eu acredito que é seguro pensando nisso, que a gente fala que o parto humanizado é aquele que respeita a fisiologia, né, natural do processo de parto, de parir. Então é seguro, sim. Eu até pensava, né, sobre isso. Eu acho que é para a grande maioria das mulheres, né, Paloma? Desde que elas estejam saudáveis, que a gestação seja saudável, que o bebê seja saudável, que é em torno de 85% a 95% dos casos, Ronaldo, né? Infelizmente, hoje a gente também tem uma assistência ao pré-natal, né, em que a gente às vezes fica identificando problemas. E, na verdade, a mulher, ela geralmente está bem saudável, né? Se ela conseguiu gestar, é porque ela está saudável. Se ela consegue manter aquela gestação até o final, é porque ela está muito saudável, né? Então, é claro, existem intercorrências, existem necessidades que precisam ser cuidadas, que precisam ser olhadas, né? Hoje a gente sabe que um pré-natal bem assistido, com 6 consultas, com os exames, né, básicos, ele é muito eficaz. Pelo que você está me falando, então, seria na casa aí dos 10% aos 20% que uma mulher teria necessidade de uma cesárea. Isso. Exatamente. Isso. Por aí, não é? Isso. Então, a grande maioria pode ter um Pode. parto humanizado. E aí onde que pode acontecer esse parto humanizado, né? O que é o que você perguntou. Pode ser na residência dessa mulher, pode ser em casas de parto e pode ser em maternidades, né? E aí vai de acordo com... Se for na residência, vai uma equipe, Isso. não precisa o médico. Não. Por exemplo, uma parteira, uma assistente, Enfermeira uma enfermeira obstétrica. Isso, isso. Ah, tá. Hoje isto é acessível ao nosso povo de que forma? Pois é. Aí está uma dificuldade? Ainda é uma dificuldade. Aqui no Brasil ainda é uma dificuldade para nós, né? A gente existe aqui no Brasil, em algumas cidades, poucas cidades. Brasília é uma cidade que tem uma casa de parto, né? Em Belo Horizonte a gente também tem um hospital que é referência, que é o Sofia Feldman, que tem as 3 complexidades. Ele tem a casa de parto, ele tem a maternidade e tem o hospital, né? Então a mulher ela pode ser assistida nesses 3 níveis. Infelizmente, isso não é uma coisa que é usual, né, no nosso país, não existe mesmo. Deixou de ser, né? Porque eu imagino que 50, 60 anos para trás, Sim. acho que todo municípiozinho, todo Tinha. interior, toda vilinha... A casa da parteira, né, que era aquele lugar que as mulheres iam. Ou então, Uma a pessoa só chamava a parteira. Isso, sim, não é? isso. também. Meus pais nasceram em casa, por exemplo, né? E... Né, só retomando, então a gente ainda encontra essa dificuldade. Há os movimentos, por exemplo, né, do parto humanizado, as pessoas elas estão querendo que isso seja financiado pelo SUS. Por exemplo, a casa de parto aqui em Brasília ela é financiada pelo SUS, né? Então, Brasília é uma das localidades da federação que hoje se pode procurar. Sim. Sim. Houve uma dificuldade, que houve uma restrição de localidade, então só mulheres daquela região que conseguem parir lá na casa de parto, que atende pouquíssimas pessoas, na verdade, assim, no sentido de... Pela capacidade de atendimento ou não? Pela abrangência mesmo. Pela abrangência Então, que foi delimitada. exato, né? Porque Brasília é muito maior, é muito grande, então as mulheres estavam vindo de todos os lugares, todas as localidades para ir para a casa de parto, mas isso foi restrito, né? E a gente tem aí conversado com o governo, a gente tem tentado mobilizar. Então, Existem promessas e para aproveitamos uma nova... aqui o nosso programa também para conversar com as autoridades do Distrito Federal e com as autoridades de outros estados da federação, com os nossos parlamentares, que agora tantos deles, e eu sei que nos acompanham também, ouvindo uma proposta como esta, ouvindo um tema como esse, que abram caminho para isso na nossa legislação. E é baratíssimo, Ronaldo. Uma casa de parto, ela precisa de uma equipe Mais de barato que enfermagem. hospital. Muito mais, né? Porque ela só precisa de uma equipe de enfermeiras obstétricas, um profissional de medicina, né, que vai coordenar aquilo ali, mas ele é gerido pelas enfermeiras obstétricas, né? E são salas em que a mulher ela fica naquele local durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Então, é uma salinha que precisa de um banheiro, né? E alguns recursos que, na verdade, assim, são bons, facilitam, mas não são essenciais.
entende? Na minha casa eu não tenho nenhum recurso, não tive nenhum recurso desses, cavalinho, bola, desses que podem ter, né, uma corda, desses que podem ter numa casa de parto, por exemplo. E você né? deu à luz em casa? Sim. Né, tranquilamente. As 4? Os 4 bebês. Os 4 bebês. Todos em casa. Né? Então, assim, porque ali o recurso está aqui no corpo da mulher e está ali nas pessoas que estão no apoio. Né? Então, na doula, na equipe de assistência, no meu marido. Né? Então, nas pessoas que estão ali fazendo parte daquele momento. Sim. Paloma, a gente sabe que sempre existem entraves. Qual é hoje o entrave na legislação brasileira ou simplesmente na vontade política que não se torna mais acessível esta prática do parto humanizado, as casas de parto, a formação de parteiras e de pessoas para trabalharem nesta área? Sim. Olha, essa é uma pergunta bastante complexa. Eu acho que existem várias variáveis aí que fazem com que existam esses entraves, né? Eu acho que a cultura da cesariana no Brasil, ela se tornou muito forte em muito pouco tempo, né? Eu acho que tanto no nível da população como dos profissionais, né? Médicos, enfermeiros. Nós temos também muitos médicos que estão no Congresso Nacional, né? E que tendem a se posicionar alinhados com a categoria, né? E hoje é bastante complicado. Algumas entidades profissionais já se posicionaram em relação à redução de cesarianas. Existem políticas públicas que trabalham nesse sentido. O Ministério da Saúde tem, por exemplo, programa de capacitação de parteiras tradicionais, tem trabalhado em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde na promoção e na formação de obstetrizes, de enfermeiras obstétricas, né? Então, muita coisa. A gente tem a REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, né, que trabalha em muitos âmbitos também para fazer a promoção desse modelo de assistência. Está sempre que possível, né, também no âmbito político, participando das audiências públicas que são feitas dentro do Congresso Nacional. Você tem alguns parlamentares que também estão atuando nessa pauta dentro do Congresso Nacional, né? Mas é uma luta, né? É um processo. Se você não quiser dizer, eu posso dizer. É hoje um entrave a questão econômica, porque a cesariana é rentável para a classe médica, é rentável para a medicina como um todo. Os hospitais. Para os hospitais. E os hospitais, que na sua grande maioria hoje, aqueles buscados pela população, além da grande maioria do SUS, mas depois os particulares, eles ganham muito com as cesarianas. Seria hoje o fator econômico aquele que mais dificulta também esta propagação do parto humanizado e a facilitação? Eu acho que ele é um deles, com certeza. Eu acho que ele é um deles. E é um forte. Importante. É importante, mas eu acho que isso está associado à questão profissional, né? Assim, eu acho que assim, está associado um pouco à mentalidade da formação médica hoje no Brasil, né? Então, assim, é um tanto complexo. Eu acho que, assim, de fato, para mim, né, novamente, eu estou batendo na mesma tecla, estou voltando no mesmo assunto, mas o médico, realmente, ele deveria estar só atendendo os partos de alto risco. Né? Assim, até a nível econômico e a nível de lógica, como, por exemplo, um médico, né, que normalmente é obstetra e ginecologista. Então, ele tem um consultório, né? E ele atende muitas pacientes por mês, ele está fazendo os pré-natais e ele tem que atender os partos. Então, se você coloca na lógica de atendimento do parto fisiológico, né, como a gente estava falando, que respeita o tempo da mulher, que respeita o tempo do bebê, às vezes a gente está falando de um parto que pode durar 12, 24, 36 horas. Então, como você quer que um profissional ele esteja disponível, às vezes, para dar aula, né, para os residentes, para levar um consultório cheio de mulheres, né, tanto em ginecologia como em obstetrícia, e está disponível para uma mulher 36 horas em trabalho de parto, assim,
humanamente, isso é impossível de se fazer. E falando na situação dos hospitais públicos, também são os profissionais que atendem as emergências, né, os casos de violência que chegam, né? Então, assim, realmente há uma sobrecarga, né? Acho que isso que o Paloma está trazendo, assim, é difícil. Há uma realidade, porque há uma sobrecarga nessa figura do médico obstetra. Sim, mas aí, então, a gente poderia pensar de uma outra forma? Deveria se promover, a partir de uma formação acadêmica, o trabalho da formação de parteiras, de doulas, daquilo que E aí, seria a equipe necessária para se fazer um parto, sem a utilização do médico. Centralizar no médico. Sem centralizar no médico. Para ele poder ser utilizado... Seria uma política pública de formação de equipes de parto humanizadas. Isso, exatamente, multidisciplinares. Sim, né? E o que a gente, assim, há os movimentos de mulheres, né, que estão, assim, lutando muito por isso. Você sabe que já é uma boa dica de projeto de lei para os nossos parlamentares que agora nos acompanham, não é? Ou para pessoas que pretendem entrar na política. Mas Uma há boa muitas plataforma. coisas que tramitam nesse sentido, né? A Parte do Princípio, por exemplo, que é um grupo, né, de mulheres que visam essa questão do parto humanizado, elas lutam muito por essa questão, por essa transdisciplinaridade na assistência ao parto, né? Isso a gente tem dito várias vezes, a gente tem levantado essa bandeira. Uma outra coisa também, tem essa questão econômica, tem essa questão da centralidade no médico obstetra, porque se tem essa cultura de que é o mais seguro, Ronaldo. Hoje, infelizmente, a gente passou também por uma fase de uma dificuldade nessa assistência ao parto natural, né? Então, as pessoas foram perdendo o jeito, né, de acompanhar os partos. Quando a gente tirou os partos das parteiras, né, daquelas mulheres que sabiam pegar os bebês, né, e que aprenderam pegando bebês, quando a gente tirou o parto delas, né, a gente colocou uma certa segurança, por exemplo, na maternidade, no ambiente hospitalar, né? Então, na figura daquele profissional, e que a gente tirou dessa capacidade dessa mulher, dela entender que ela vai parir naquele momento, que o bebê está chegando, que aquela que está ouvindo, que está observando aquela mulher que está parindo, então ela já sabe que o bebê, né? Quando você pergunta a uma parteira, por exemplo, como é que você sabe? No meu último parto, né? Eu estava lá fora, meus partos são rápidos demais, né? Assim, eu estou fora da curva, do que é o normal, né? Mas, assim, no meu último parto foram 2h30 de trabalho de parto até Antônio chegar. E depois eu conversando sobre o parto, e aí quando a parteira chegou, né, eu perguntei a ela, como é que você sabia que eu já estava perto, né, de dar à luz, de parir Antônio? Ela fez, pelo seu jeito. Você já estava querendo ir para o chão, a forma como você emitia os sons, né? Então, o seu jeito já me dizia que o bebê estava chegando. Né? Infelizmente, os médicos, eles não sabem, né? Eles não foram habilitados para isso, não foram capacitados, não se deu tempo também, informação, para eles observarem as mulheres em trabalho de parto, entende? E outra coisa, as mulheres acham que é mais seguro uma cesariana. Né? Enquanto que a gente sabe, nos fóruns que existem, né, no Ministério da Saúde mesmo, é dito que, por exemplo, uma cesariana aumenta em 7 vezes o risco de morte neonatal e morte materna. Né? E isso não é dito nos consultórios, por exemplo. Né? As mulheres não são informadas nesse sentido, entende? Mas se acha que a cesariana é o mais seguro, porque ela não vai sentir dor, porque ela não vai sofrer uma violência. Né? Então, fugindo daquele quadro de um parto normal, né, mas cheio de violência, cheio de intervenções, cheio de coisas que realmente desrespeitam aquela mulher, então ela vai correr para uma cesariana, que é muito mais tranquilo, porque ela pode marcar, porque ela pode se preparar, porque ela vai estar no hospital, se tiver alguma necessidade já está lá. Né? Eu vou fazer o seguinte, já vamos para o nosso intervalo, mas na volta eu vou te perguntar o seguinte, o que te levou desde o seu primeiro filho, você teve 4 de partos naturais em casa, o que te levou, como é que você conheceu essa possibilidade e o que te levou a fazer essa experiência? Eu quero ter um parto humanizado em casa. O que te deu segurança, o que te deixou tranquila? A gente vai falar sobre isso já já e vamos falar também ainda sobre, aprofundar mais ainda a temática do plano de parto para as mulheres que pretendem, como fazer, como ter acesso, se existe algum meio de se informar antes, na sua região onde você mora. Já, depois do nosso intervalo.